E a gente vai saber mais sobre essas medidas, o que são, como são. Tudo isso é um avanço da proteção à mulher, mas depende dela ou de quem está em volta dela para garantir esse direito. É o que eu vou conversar com a Maíra agora, que também vai conversar com uma entrevistada. Mas eu pergunto já de cara, quem pode pedir essas medidas de proteção a quem sofre violência doméstica ou de outro tipo, hein, Maíra? Neila, como você disse, essas respostas elas vão ser dadas pela nossa entrevistada e convidada de hoje, a dona Cristina Tubino, que está aqui, ela que é presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB. É um assunto que merece realmente muita atenção, que a gente precisa esclarecer. E quando a gente fala das medidas protetivas, viu, Neila, é importante a gente mencionar que essas medidas estão previstas, sim, na Lei Maria da Penha. Elas são concedidas pelo Judiciário e aqui no Distrito Federal, durante todo o ano de 2022, foram concedidas 13.073 medidas protetivas. Só em janeiro desse ano, que é a última atualização do Tribunal de Justiça, foram 1.259 medidas protetivas, sendo que a metade foi concedida de forma parcial. E aí a gente já começa uma outra discussão. Vamos então começar a nossa entrevista com a doutora Cristina. Obrigada pela participação, doutora Cristina. Quando a gente fala dessas medidas protetivas, quem é que pode solicitá-las, como a Neila fez esse questionamento? É qualquer pessoa ou só a própria vítima? Bom dia a todos e a todas. As medidas protetivas, como você bem falou, são previstas na Lei Maria da Penha e são muito importantes, né? Pela lei, as medidas protetivas, elas podem ser requeridas pela vítima e aí ela vai à delegacia de polícia, comunica o crime que tem acontecido, mas elas também podem ser requeridas pelo Ministério Público, quando chegar ao conhecimento dele um fato que tenha acontecido, pela própria polícia, que representa junto ao juiz, que por enquanto, a gente tem uma alteração de lei que deve sair, mas que por enquanto é quem concede essa medida protetiva de urgência, com exceção de uma, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E também pessoas que tenham conhecimento dessa violência não vão poder fazer o requerimento da protetiva, mas podem comunicar, podem e devem, né? Comunicar às autoridades que alguém esteja ali, uma mulher esteja ali sofrendo uma violência, e aí essas autoridades, a polícia militar no primeiro chamado pelo 190, polícia civil, vão tomar as providências e vão fazer o requerimento dessas medidas. Quando a gente fala em medidas protetivas, a gente imagina sempre o afastamento. Olha, não pode chegar perto da vítima, mas na verdade é uma lista bem extensa com várias medidas. Quais as principais medidas, então, que a gente pode mencionar aqui? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa. Então, ela tem uma previsão de medidas protetivas que abrangem uma proteção integral da mulher. Então, essas medidas protetivas, pela lei, elas são divididas em medidas protetivas que são aplicáveis a quem agride, medidas protetivas aplicáveis à mulher e até medidas protetivas que são aplicáveis ao patrimônio. Porque são muitos tipos de violência. A violência, ela não é só física. Talvez a física seja que a gente percebe mais facilmente. Mas ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual e patrimonial, que muitas das vezes a violência vem daí. Então, essas medidas protetivas, elas são diversas. Elas vão desde proibição de aproximação da pessoa que agride, né? E eu estou tomando muito cuidado, porque quem agride pode ser homem, pode ser mulher. Proibição de contato por qualquer meio de comunicação, porque às vezes as ameaças vêm por mensagens, em aplicativos. A gente já teve até caso de gente fazendo depósito de 1 centavo com um texto de ameaça, né? Proibição de frequentar determinados locais que a vítima frequente e ela não se veja constrangida pela presença de quem agride, e vários outros. Por exemplo, a mulher pode ser colocada em abrigo, se assim ela quiser, quando for uma situação de extrema violência. Ela pode ter o emprego dela garantido durante 6 meses, se ela tiver que se afastar por causa da violência doméstica, ela tiver numa situação de abrigo, por exemplo. A gente tem o encaminhamento de agressor para tratamento psicossocial, né? Esses grupos reflexivos são vários. E essas medidas protetivas, a lei diz que elas são exemplificativas. Ou seja, se o juiz perceber a necessidade de alguma medida diferente, ele pode estabelecer essas medidas também. A gente está falando de medidas, e quando a gente menciona a tornozeleira eletrônica, não é uma medida, mas um mecanismo, mas que pode garantir que essas medidas, de fato, elas sejam cumpridas, e como que essa tornozeleira pode ser usada, pode ajudar nesses casos? A gente tem a previsão do monitoramento eletrônico, até na lei processual penal, né? E esse monitoramento eletrônico, ele é importante
para que as autoridades tenham conhecimento de onde essa pessoa que agride está. O sistema de monitoramento, a gente tem aqui no Distrito Federal, também tem um outro programa chamado Viva Flor, que é o vulgarmente conhecido como botão do pânico, né? Que a vítima ela pode receber um aparelho ou aplicativo e, vendo a aproximação daquele agressor, ela chama a polícia militar. E a tornozeleira, esse monitoramento, ele é importante, são elementos importantes para a proteção dessa mulher. Por quê? Porque às vezes a gente tem a medida protetiva que é concedida, como você bem falou, às vezes ela é estabelecida de forma parcial. É muito comum que o judiciário conceda o que a gente chama de medidas padrão. Proibição de aproximação, proibição de contato e proibição de frequentar algum local. E muitas das vezes não é porque eu tenho uma decisão judicial que a pessoa que agride vai obedecer, né? Então, a tornozeleira, esse monitoramento, ele é importante como uma forma de controle, para que essa pessoa que não vai obedecer, que não vai respeitar essa mulher e que vai querer continuar cometendo esse ato de violência, seja restringido, porque a informação chegou lá na Polícia Militar, no centro das informações, e vai ter uma prioridade de atendimento dentro das chamadas do 190. Perfeito. Doutora Cristina, vou convidar a Neila, nossa apresentadora, para participar desse bate-papo com a gente. Um bate-papo que, se deixar aqui, a gente desenvolve assunto até amanhã, né, Neila? Pois não, a doutora está te ouvindo. São muitas perguntas, né? A gente tem muitas dúvidas. Por exemplo, essas medidas podem ser retiradas se a mulher decide retirar a queixa por qualquer motivo que seja? Ou existe uma garantia de que elas sejam preservadas a todo custo? Então, Leila, tem duas coisas que a gente precisa falar, né? Até para o público entender. Dependendo do crime que tiver sido cometido, a lei estabelece que a mulher, quando comunica que esse crime aconteceu, ela não pode voltar atrás. Tá? Tem crimes que chegam ao conhecimento da autoridade policial, do Ministério Público, do Judiciário, que eles lidam com bens tão importantes da mulher, a vida, a integridade física, por exemplo, que ela não pode voltar atrás. Então o Estado vai agir, independentemente dela querer ou não. Existem outros crimes que dependem da vontade da vítima. Então ela, até um determinado momento, ela pode, como a gente fala, se retratar, ela pode voltar atrás, até o momento em que seja recebida a denúncia pelo judiciário, que essa acusação seja recebida. Quanto às medidas protetivas, de fato, a mulher pode requerer que elas sejam revogadas. Entretanto, por causa dessa situação de vulnerabilidade da mulher, de ser uma mulher que está ali numa situação de violência e às vezes está sendo até constrangida, né, por quem a agride, que chega e diz, olha, você vai lá pedir para tirar a protetiva, senão eu vou fazer isso, aquilo outro. Essa retirada das medidas protetivas, ela precisa ser feita apenas depois de uma audiência, que é feita com o juiz e com o promotor, que vão ali ouvir aquela vítima e ver se realmente ela está se manifestando de livre e espontânea vontade ou se ela está sendo coagida. E mais, se o juiz ou a juíza perceber que essa mulher está em situação de risco, mesmo que ela não perceba, pode manter essa medida protetiva. Então, assim, são algumas nuances da prática, né, que a gente precisa saber, porque às vezes a própria vítima, ela não tem essa percepção da situação de risco tão grande que ela se encontra. E aí entra o papel de quem está em volta alertar e acionar as autoridades? Exatamente. Aí entra não só o papel do judiciário, que está ali analisando se aquela medida protetiva é necessária ou não. É por isso que a lei estabelece que essa vítima tem sempre que estar acompanhada por advogado, porque o advogado vai ter que estar ali auxiliando e conscientizando ela, e também as pessoas que estão em volta, né, que vão poder ser ouvidas para dizer daquela situação e se é uma situação realmente de gravidade. O judiciário, ele trabalha com as informações que são dadas a ele. É por isso que existe um formulário de risco que é preenchido pela mulher quando ela vai na delegacia. Ela responde perguntas objetivas para que ela não possa induzir uma resposta e o judiciário analisa. E ali ele calcula o risco dessa mulher. E aí define essas medidas protetivas. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos que foram realmente muito importantes. E a gente aqui encerra também essa entrada ao vivo
falando que o velório, o enterro da Cristina, que nós mostramos agora na reportagem do Paulo Vitor Tatuzinho, a última vítima registrada aqui no Distrito Federal, vai ser realizado hoje, no período da tarde, em Formosa. Neila. Obrigada às duas pela entrevista muito esclarecedora. Nossos sentimentos à família que vai enterrar mais uma mulher vítima de feminicídio. Então, aqui informações acessíveis para todos nós. Existe uma rede de proteção para resguardar essa mulher. Use essa rede.